Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. No Salmo e na primeira leitura de hoje, nós vemos prefigurada, ou seja, anunciada, aquilo que vai se realizar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Um justo é perseguido e sofre perseguição precisamente por ser justo. Um homem que faz o bem sofre, isso já no Antigo Testamento, porque faz o bem. Um justo ele é perseguido. De fato, o profeta Jeremias foi perseguido durante toda a sua vida e rezava a Deus pela salvação daquele povo, exortava o povo, mas mesmo assim ele era perseguido e maltratado. O salmista também fala de uma maneira muito interessante: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, Ele escutou a minha voz. E sem dúvida, essa oração de um justo perseguido nos faz lembrar tantos homens e mulheres que, em vista da justiça aqui na terra, acabam também sendo perseguidos. Aquele que procura fazer o bem somente pela retribuição dos outros, infelizmente, meus irmãos e minhas irmãs, esse não irá prevalecer, porque muitas vezes os outros, as pessoas, as mesmas pessoas a quem nós queremos fazer ao bem, muitas vezes podem nos perseguir, nos acusar. Isso é uma realidade que acontece até hoje. Mas de modo especial, o justo perseguido é Jesus. Muitos santos, principalmente nos primeiros séculos da igreja, liam os salmos e diziam: este salmo se cumpriu na pessoa e na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato é verdade, não é? Ao Senhor eu invoquei na minha angústia e Ele escutou a minha voz. Jesus, na sua angústia, clama ao Pai e o Pai escuta a sua voz. Jesus, na sua paixão, com certeza unia o seu coração em meio aos sofrimentos ao seu Pai, e o Pai escutava a sua voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, diz o Salmo, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram e a própria morte me prendeu em suas redes. É claro, é muito evidente a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo sendo concretizada aqui. Mas vejamos, meus irmãos, o Pai escuta a oração de Jesus, não livrando Ele do sofrimento. Quantas vezes nós, quando passamos por dificuldades, rezamos a Deus para que Deus nos livre meramente do sofrimento? Não, o Pai permitiu o sofrimento de Cristo até a morte, lembremos disso, mas não deixou que a morte fosse a resposta final na vida de Cristo, e a nossa também não. O Pai, qual é a resposta do Pai à oração do Filho? A ressurreição. É por isso que para um cristão autêntico e verdadeiro, aquela expressão, para tudo tem sentido, para tudo tem jeito, menos para a morte, não é uma expressão certa, porque o cristão autêntico, até para a morte, tem solução. E qual é a solução da morte? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Em suma, é por isso que um cristão nunca se sente completamente desesperado, porque ele sabe que a resposta final vai ser sempre a resposta de Deus. Mas é necessário, meus irmãos, minhas irmãs, que nós possamos ter paciência, e é exatamente a paciência do justo que gera os frutos de justiça. No finalzinho da primeira leitura, fala uma coisa muito interessante. No penúltimo versículo: ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e vês os sentimentos do coração, rogo-te que me faças ver tua vingança sobre eles. É estranho para nós escutar isso, não é? De um homem santo rogando a vingança. Mas o autor sagrado, o profeta, tem claro que a vingança compete a quem? A Deus. Porque a ira do homem, Tiago capítulo 1, versículo 20, fala que não pode realizar a vingança de Deus, a justiça de Deus.
Às vezes nós nos arrogamos o direito de exercer uma justiça que não é nossa. Vejamos, se nós sofremos iniquidades, se nós de alguma forma sofremos alguma dor, nós não devemos pagar o mal com o mal, mas rogar que Deus cumpra a sua justiça. E de fato isso sempre se realiza. A justiça de Deus será realizada. E é claro que quando eu falo sobre isso, não é uma acusação sobre os pecadores, querendo que ele morra, porque o próprio Deus fala em um dos seus salmos que ele não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e tenha a vida. Então a vingança de Deus muitas vezes é a sua misericórdia, que não retribui conforme o pecado quer, mas concede-lhe a salvação e concede-lhe o perdão quando aquele coração se abre verdadeiramente à graça do Altíssimo. E exatamente no final da primeira leitura nós vamos ler que essa confiança do justo gera um louvor. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Essa deve ser nossa atitude, meus irmãos. No Evangelho de hoje, nós vamos ver exatamente um justo no começo da sua perseguição. Não literalmente no começo, não é? Porque Jesus foi perseguido desde o começo do seu ministério. Mas não é a concretização ainda daquilo que nós iremos celebrar na Páscoa, que é a sua paixão e morte de cruz. Mas Jesus começa a ser perseguido e ele, com uma coragem, ousadia, pergunta: olha, por qual boa obra vocês me perseguem? E os judeus: não é por nenhuma boa obra que tu fazes, mas é porque tu se arrogas a dignidade divina. E me faz lembrar da história de Santa Edith Stein, que foi uma mulher judia, ou seja, era uma mulher que veio de uma família de judeus. E depois dela se converter, ela foi freira carmelita e morreu no campo de concentração em Auschwitz, na época da perseguição nazista. Mas na época que ela se converteu, quando foi batizada, ela indo uma vez ao mercado, conversava com sua mãe, que permanecia judia. Ela tinha se convertido, mas sua mãe permanecia judia. E ela perguntou: mãe, quem é Jesus para você? E a mãe dela dizia: eu até acho ele um homem interessante, que pena que ele queria ser Deus. E Santa Edith Stein depois escreveu nos seus escritos pessoais que a mãe dela não tinha entendido. Ele não era um homem que queria ser Deus, na verdade ele era Deus, que num determinado momento da sua história, da história da humanidade, na plenitude dos tempos, decidiu ser homem. É isso que os judeus não entenderam. Jesus não se arrogava uma dignidade divina. Jesus era Deus e se fez homem. E precisamente por se fazer homem não foi compreendido pelos homens. Mas bastava que os judeus olhassem os milagres, olhassem os sinais. Mas eles fecham os olhos aos sinais de Deus. Meus irmãos, quantas vezes eu e você fechamos os olhos aos sinais de Deus? Fechamos os olhos a tantas graças que Deus já realizou na nossa vida. E aí ficamos nos perguntando por mais obras, por mais milagres, como se colocássemos Deus à prova. Nós somos muitas vezes uma geração má e adúltera, como diz Jesus, porque não olhamos a graça que Deus já realizou. É interessante que quando Jesus pergunta: por qual boas obras querem me crucificar, querem me maltratar, querem me perseguir, eles dizem: não é pelas tuas boas obras. Eles reconhecem que Jesus também tem feito boas obras. É como se a pergunta irônica de Jesus colocasse eles diante de um posicionamento crucial. Vocês não veem minhas boas obras? Vocês não olham a minha ação? Se um homem não é justo, como é que ele realiza tantos milagres? A pergunta que fica é: como é que ele faz boas obras e ao mesmo tempo vem de Deus? É claro que as boas obras de Jesus não é no sentido moral. E é importante tocar nesse assunto porque muitos católicos se deixam enganar por pessoas que fazem boas obras e aí querem dizer que elas são de Deus. Por exemplo, quantas vezes conversando, as pessoas dizem: ah não, mas o espírita é de Deus, um maçom é de Deus,
um protestante é de Deus, eles fazem boas coisas. Veja, a gente não pode confundir as boas obras morais, que Deus dá a todos a possibilidade de fazer, mesmo quem não abraça a fé, com as obras próprias da salvação. E isso só um homem verdadeiramente de Deus pode fazer, como era o caso de Jesus. Ressuscitar, salvar, perdoar dos pecados, é isso que Jesus faz e realiza. São sinais que atestam a verdadeira fé, e por isso que eles merecem ser olhados. Não só são boas obras morais. Nós também, meus irmãos e minhas irmãs, e vou concluindo, muitas vezes fechamos também os nossos olhos à pregação da igreja. Quantas vezes o sacerdote prega a beleza, a necessidade da confissão, a grandeza da Eucaristia, a importância de uma vida de oração, e nós fechamos os olhos, e nós não nos convertemos, não vemos as obras que Deus realiza em nossa comunidade, porque viramos a cara, porque sabemos que se nós abrirmos os nossos olhos e encararmos as consequências da nossa fé, isso vai exigir de nós o quê? Conversão, mudança de vida, abandono do pecado. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, não fecheis hoje o vosso coração, mas ouvi a voz do Senhor Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio,